Faculdade Anhanguera de Imperatriz, estágio supervisionado em análises clínicas, professor Bruno Hernani e discentes Aline Macedo e Lucilene Brito. Apresentação do seminário de análises clínicas. Hemograma. O hemograma, também conhecido como hemograma completo, é um tipo de exame de coleta de sangue. Ele analisa as células sanguíneas e verifica se elas estão dentro da normalidade. Pode ser dividido como rotina ou na investigação de possíveis doenças, como anemia, infecção, câncer, entre outras. O hemograma pode ser dividido em 3 partes: eritograma, leucograma e plaquetas. Eritograma é uma parte do hemograma que investiga os glóbulos vermelhos. Em geral, avalia condições como anemia, leucemia. Algumas das investigações dele incluem contagem de eritrócitos, também chamados como glóbulos vermelhos ou hemácias, dosagem de hemoglobina, hemoglobina média, concentração da hemoglobina corpuscular média, entre outros. O leucograma, essa parte do hemograma, investiga os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Em geral, avalia as possíveis infecções, inflamações, alergias e leucemias. Os leucócitos podem ser divididos em 5 principais tipos, que desempenham diferentes funções: o esófilo, basófilos, neutrófilos, monócitos e linfócitos. No hemograma, para entender as alterações na contagem, todos esses grupos são analisados, já que cada um tem seu papel de defesa. É possível que alguns fatores interfiram na contagem de leucócitos, que pode sofrer uma alteração inespecífica. Por isso é importante a avaliação médica global e não só do leucograma. Leucócitos, em geral, a contagem de leucócitos costuma ser altíssima em casos de leucemia, um tipo de câncer dos glóbulos brancos. Já a infecção comum pode ser um resultado de aumento menor. Neutrófilos, taxas fora do padrão de neutrófilos podem sugerir infecção bacteriana, desde que associadas a outras manifestações clínicas. Linfócitos, altas taxas desses elementos no corpo podem sugerir um processo viral. Monócitos podem ser ativados tanto em processos virais quanto bacterianos, e se eleva principalmente nas infecções crônicas. Eosófilos, taxas altas, costumam aparecer em pessoas alérgicas, com quadro de asma, por exemplo, ou em casos de infecções por parasitas intestinais. E basófilos, menos usados nas avaliações patológicas, sugerem processo alérgico e inflamação crônica, quando alterados. As plaquetas impedem a presença de uma hemorragia. É fundamental para ter um número equilibrado delas no sangue. Isso o hemograma investiga. É importante lembrar que não só a quantidade de plaquetas no sangue é determinada para o diagnóstico, mas também a maneira que elas estão funcionando. Glicemia e hemoglobina glicada. O exame de glicemia serve para medir o nível da glicose na circulação sanguínea do paciente. É necessário estar de 8 a 12 horas em jejum, sem consumir nenhum tipo de alimento ou bebida, apenas água é permitido. O exame é utilizado para investigar possíveis causas de diabetes e para controle da doença. Em novas recomendações médicas, no lugar da glicemia, usa-se uma hemoglobina glicada, que não é necessário jejum. Pode dar ao médico uma visão mais profunda sobre como a glicemia se comporta. Como se preparar para o exame de glicemia? O preparo para realizar o exame de glicemia é em jejum. Em jejum, é não ingerir alimento ou bebida de 8 a 12 horas, exceto água. Contraindicação. Não há contraindicação para realizar o exame de glicemia em jejum. O tempo de duração da coleta é bem rápido e varia de 5 a 10 minutos. É um exame de rotina que deve ser realizado de acordo com a prescrição de cada médico. Quando fazer o exame de glicemia? A glicemia em jejum deve ser feita para acompanhamento de rotina. O exame é recomendado anualmente para todas as pessoas com mais de 45 anos. Podem ser realizados em qualquer faixa etária, em curtos períodos, caso haja risco de diabetes ou doença em si. Qual o valor normal da glicemia em jejum? O valor normal é inferior a 90 mg. Quais alimentos que ajudam a baixar a glicose? Alguns alimentos capazes de auxiliar a diminuição de nível de açúcar no sangue são abacate, ovo, espinafre, amêndoas e lentilha. Qual o nível de glicemia é considerado diabetes? Quando o nível de glicemia está ou
superior a 126 indica diabetes, porém é necessário realizar novamente o exame para que seja possível confirmar o diagnóstico. O que pode alterar o exame de glicemia em jejum? Para não ter alteração no exame de glicemia em jejum, é recomendado que 3 dias antes da coleta o paciente não ingira álcool, não pratique exercício físico e evitar fast foods e cafeína. O exame de hemoglobina glicada, também conhecido como HbA1c ou A1c, é o principal exame indicado na hora de investigar a diabetes, por não necessitar de jejum. A hemoglobina é uma proteína localizada nos glóbulos vermelhos do sangue, responsável por transportar oxigênio aos tecidos. Já a hemoglobina glicada é uma parte da hemoglobina ligada à glicose. A hemoglobina glicada é um exame capaz de medir o índice glicêmico do organismo, ou seja, os níveis de açúcares presentes no sangue. O exame serve para controlar o diabetes ou já existente e para diagnosticar pré-diabetes e diabetes de pacientes que não sabem que têm a doença. Para que serve o exame? Serve para avaliar o nível de glicêmicos na hora do teste. A hemoglobina glicada serve para avaliar os níveis glicêmicos nos últimos 3 meses e analisar o controle de diabetes. Lipodograma. O lipodograma completo, também chamado de perfil lipídico, é um conjunto de exames laboratoriais usado para analisar possíveis irregularidades nos lipídios, moléculas de gordura encontradas no sangue, como o colesterol. Em primeiro momento, níveis alterados de lipídios não provocam sintomas. Ainda assim, são fatores de risco para doenças cardiovasculares, merecendo atenção. O lipidograma completo mede os níveis de triglicerídeos e de diferentes tipos de colesterol no sangue. O exame faz parte da rotina de check-up e costuma ser solicitado em média a cada 5 anos. Apenas em pessoas com tendência a terem níveis de colesterol ruim, que é o LDL, aumentado, suas realizações podem ser feitas em um intervalo de tempo menor. É o caso de muitos idosos, principalmente homens e jovens com histórico familiar de dislipemia, que é gordura no sangue. O lipidograma completo permite diagnosticar os riscos para dislipidemias, com uma série de distúrbios ligados à taxa de colesterol e triglicerídeos. Essas taxas servem como indicadores para doenças cardiovasculares e, em certos casos, pancreatites. Para chegar a uma conclusão correta, a análise dos valores deve ser feita em conjunto. Assim, uma pessoa com colesterol total alto não tem necessariamente maior risco cardíaco. Se o valor elevado for consequência de maior nível de HDL, que é considerado colesterol bom, na verdade, ele está mais protegido das doenças cardiovasculares. Quando os níveis de lipídios estão extremamente elevados, pode ocorrer alguns sintomas, como, por exemplo, xantomas, que são nódulos benignos, em especial na região dos olhos esbranquiçados, os quais são formados pela gordura que se deposita nos tendões e na pele, anéis brancos ou acidentados em torno das córneas, sensação de formigamento ou queimação nos pés e nas mãos, e dificuldade para respirar, entre outros. O lipidograma completo mostra diversas taxas. As principais são colesterol total, LDL, HDL, VLDL. Para adultos acima de 20 anos, os valores referenciais considerados ideais são colesterol total baixo, acima de 190 mg, sendo uma taxa limítrofe entre 190 e 240 mg, e acima de 200 mg considera-se de risco. O LDL abaixo de 130, sendo a taxa limítrofe entre 130 e 160. A partir de então, de risco. HDL acima de 40, sendo aceitável entre 35 e 40 e menor que 35. Triglicerídeos abaixo de 150 mg, sendo limítrofe entre 150 e 200. E acima de 200, considerado de risco. O lipodograma é feito a partir de uma coleta de amostra de sangue em laboratório. Para o preparo, o paciente deve evitar atividades físicas
nas 2 semanas que antecedem o exame. Creatinina e ureia são 2 substâncias presentes na corrente sanguínea que podem ser dosadas através de exames de sangue quando se pretende fazer uma avaliação da função dos rins. Quando os rins do paciente começam a funcionar de forma inadequada e a sua capacidade de filtrar o sangue fica afetada, as concentrações de ureia e creatinina no sangue tendem a se elevar. Quanto mais alto for a creatinina sanguínea, mais grave é a insuficiência renal. Nossos músculos precisam de energia para exercer suas funções. O combustível que gera esta energia é uma proteína chamada creatinina fosfato, sintetizada a partir de proteínas da nossa alimentação. A creatina fosfato é produzida no fígado e posteriormente armazenada nos músculos. A creatinina é uma substância inócua no sangue, sendo produzida e eliminada de forma constante pelo organismo. Se o paciente mantém sua massa muscular mais ou menos estável, mas apresenta um aumento de nível de creatinina sanguínea, isso é um forte sinal de que o seu processo de eliminação do corpo está comprometido, ou seja, os rins estão com algum problema para excretá-la. A ureia é uma substância produzida no fígado também como resultado da metabolização de proteínas da alimentação. Assim como a creatinina, a ureia também é eliminada pelos rins. Elevações dos níveis sanguíneos de ureia são um sinal de mau funcionamento dos rins. Geralmente dosamos ambas as substâncias para avaliar a função dos rins, mas a creatinina é a mais específica e confiável. Inúmeras doenças podem levar à doença renal crônica, mas 6 delas correspondem a grande parte dos casos, como hipertensão, diabetes, doenças policísticas renal, glomerulonefritite, infecção urinária de repetição e cálculos renais de repetição. Existe também o mito de que urinar bem é um sinal de saúde renal. Na verdade, o controle da água corporal é apenas uma das atribuições do rins. Inicialmente, o rim torna-se incapaz de filtrar as toxinas, mas consegue eliminar a água sem maiores problemas. A redução do volume da urina é um sinal muito tardio, quando vezes só ocorre depois da insuficiência renal estar muito grave e o paciente já precisa entrar em programa de hemodiálise. Os níveis normais de creatinina variam entre 0,6 e 1,3 mg por delitro. Esses valores, porém, são absolutos e devem ser interpretados pelo seu médico. Através do resultado da creatinina, seu médico pode calcular a taxa de filtração renal. Não há um procedimento específico para baixar a creatinina. É muito importante lembrar que a creatinina é apenas um marcador de disfunção dos rins. Não é a creatinina em si que faz o mal ao organismo. Ela sobe quando os rins não estão funcionando. O TGO e TGP são transminases, ou seja, enzimas que podem ser dosadas no sangue e refletem o status de funcionamento do fígado. Quando a dosagem está normal, a maior parte dessas enzimas se encontram dentro das células do fígado. Já quando a dosagem apresenta resultados incomuns, as enzimas são derramadas no sangue. O TGO é produzido no fígado e está presente também no coração, músculo, rim, cérebro, portanto não é específico para diagnóstico de problemas hepáticos. A TGP é produzida em sua grande maioria no fígado e é um marcador mais específico da doença hepática. Com os exames de TGO e TGP, é possível identificar e acompanhar doenças presentes no fígado. A elevação dos níveis de TGO e TGP pode indicar lesão das células do fígado por infecções, medicamentos, intoxicações, tumores, traumas, dentre outros fatores. A elevação do TGP é mais específica, enquanto a elevação do TGO pode indicar lesão em outros órgãos e tecidos como músculos, rins, cérebro e coração. Não existe um sintoma específico para a elevação das transaminases. Os sintomas estão diretamente relacionados à causa da elevação das enzimas. As dosagens de TGO e TGP é realizada no soro e a faixa de normalidade pode variar de acordo com a metodologia utilizada. A TGO pode variar em média de 5 a 40 unidades por litro de soro e
A TGP pode variar em média entre 7 a 56 unidades por litro de soros. Os níveis de transaminases elevados podem significar hepatites agudas do tipo A ou B, medicamentos, fígado gorduroso, diabetes, obesidade, hepatite C. O tratamento deve ser realizado de acordo com cada caso. O tratamento da causa das elevações das enzimas permite a normalização dos níveis, mas por vezes o retorno aos níveis normais é lento. Algumas causas crônicas, como hepatite C e estatose, podem não permitir o retorno dos níveis normais da TGO e TGP. Eles são essenciais para identificar alterações dos hormônios produzidos pela tireoide. Para entendermos do que se trata o T4 livre, devemos compreender como ele é produzido. A tireoide, entre outras funções, é responsável pela captação do iodo, mineral presente no sal de cozinha. Ao captar estes nutrientes, ela agrega-se com um aminoácido e forma o hormônio tiroxina, mais conhecido como T4. Grande parte da quantidade desse hormônio que é liberado pela tireoide cai na corrente sanguínea e se prende em uma proteína específica. A quantidade que não se liga é justamente o T4 livre. Essa fração mínima é utilizada para a produção de outro hormônio, o T3, que é efetivamente o hormônio tireoidiano que age no nosso organismo. Sendo assim, a dosagem do T4 livre sanguíneo indica quanto hormônio tireoidiano potencialmente útil existe na circulação. Por isso, ele é usado como parâmetro para um exame. A tireoide não produz involuntariamente seus hormônios. Ela sofre interferência de outra glândula, a hipófise, localizada na parte inferior do cérebro. Ali é sintetizado o TSH, sigla que em inglês quer dizer hormônio estimulador da tireoide. Esta substância ordena à tireoide que aumente ou reduza a produção de T3 e T4. Uma vez que a quantidade desses hormônios é normalizada, a hipófise automaticamente reduz a produção de TSH, inibindo a tireoide e, consequentemente, evitando que sejam produzidos hormônio em excesso. Os exames de TSH e T4 livre são feitos para avaliar o funcionamento da glândula tireoide e buscar possíveis problemas. Se for identificado muito T4 livre circulante, é sinal de que muito T3 está sendo produzido nos órgãos, levando ao hipertireoidismo. Esta disfunção é comumente caracterizada por perda de peso repentina, taquicardia, ansiedade, distúrbio do sono, mudança no funcionamento do intestino, além de outros sintomas. O que é o ácido úrico e qual é a sua função no nosso organismo? O ácido úrico é uma substância natural do nosso corpo. Ele se forma devido à ingestão de proteínas após a quebra de moléculas de purina, um tipo de proteína presente em vários alimentos. Depois desse processo, parte da substância permanece no sangue, o que resta é eliminado pelos rins, por meio da urina. Assim, a presença do ácido úrico no nosso corpo é algo totalmente normal e que não causa nenhum problema, a não ser quando as suas taxas são elevadas. Essa condição é o que os médicos chamam de hiperuricemia. São considerados níveis adequados no sangue, até 7 mg nos homens e 5,7 nas mulheres. Por que o ácido úrico fica elevado? Existem basicamente 3 motivos que causam a elevação do ácido úrico. São eles: uma produção muito elevada, baixa eliminação do ácido úrico pela urina e a interferência de determinados medicamentos. Se uma pessoa tiver uma dieta descontrolada com excesso de proteínas, por exemplo, muita carne vermelha, a chance de uma produção de ácido úrico ser elevada aumenta. O mesmo acontece com quem ingere muita bebida alcoólica, que gera maior produção de urato e dificuldades na sua eliminação. Outros alimentos que podem contribuir para a situação são aqueles ricos em gorduras saturadas. Nesse caso, existe um aumento de risco de resistência à insulina e da obesidade, dificultando a eliminação do ácido úrico pelos rins. Quais os sintomas de problemas com ácido úrico?
Para de ficar de olho nas principais alterações do ácido úrico, primeiro é precisar estar familiarizado com seus sintomas. Os principais são dificuldade de movimentar a articulação, pedras no rins, disfunção renal, aumento da resistência à insulina, dor e inchaço nas articulações. Mais comum em joelho, dedão do pé e tornozelos. Pouquíssimas pessoas com ácido úrico elevado serão assintomáticas. Vale lembrar que também existe casos de taxas baixas de ácido úrico, uma condição rara e que não causa sintomas. Geralmente o problema está associado a doenças renais ou hepáticas, uso de medicações, dificuldades metabólicas ou a exposição a substâncias tóxicas. Como é feita a dieta para o ácido úrico? Como as proteínas têm um papel fundamental na produção de ácido úrico, é imperativo que quem sofre com a doença passe a reduzir a ingestão de carnes vermelhas, peixes e frutos do mar. Também é essencial evitar os alimentos industrializados e dar preferência aos naturais. Existem determinados alimentos que ajudam principalmente na recuperação da gota e também podem ser incluídos na dieta, como cenoura, limão, laranja, cebola e alho, semente de abóbora e água. A água é indispensável para o bom funcionamento dos rins, que tem papel e importância para melhorar a doença. O exame de urina e urocultura. O exame de urina é utilizado para identificar infecções do trato urinário, doenças renais e doenças sistêmicas. Quando são identificadas alterações, outros exames complementares de diagnóstico podem ser solicitados, a fim de descobrir a origem do problema. O que é o exame de urina? É o exame responsável pela análise de diversos parâmetros e substâncias que podem estar presentes na urina. Esse tipo de exame pode levar ao diagnóstico de algumas doenças relacionadas ao aparelho urinário e doenças sistêmicas e suas complicações. Urina tipo 1, também chamada de parcial de urina, é o exame mais simples e básico. Consiste na análise de vários parâmetros e substâncias presentes na urina como densidade de pH, corpos cetônicos, glicose, hemoglobina, nitrato, proteína, micro-organismos, células epiteliais, hemácias, leucócitos, cilindros e cristais. Como é feito o exame de urina em 24 horas? Essa é a análise de alguns parâmetros de toda a urina excretada no período de 24 horas. A avaliação de algum hormônio, mineral ou outro composto pode ser importante indicativo clínico na prática médica. A depuração, também chamada clarência da creatina, é uma verificação da capacidade que o rim tem de infiltrar o sangue. Por isso, avalia-se um indicador que é a creatinina, cuja concentração é determinada no sangue e na urina de 24 horas, sendo os resultados inseridos em uma forma matemática. O resultado é um importante sinal da função renal. Urocultura é um exame que detecta e identifica a presença de bactérias no trato urinário. Os rins e a bexiga são ambientes estéreis, onde normalmente não há bactérias. Portanto, a urocultura pode indicar a presença deles. Nesse exame, a urina é inoculada em meio de uma cultura, em 24 a 48 horas. A maior parte das bactérias causadoras da infecção urinária se desenvolvem formando colônias. Além disso, também podem ser feitos testes de sensibilidade a antibiótico, para auxiliar ao médico nas escolhas de medicamento específico que devem ser utilizados. Como se preparar para o exame de urina? Para parcial de urina, a coleta pode ser feita em qualquer hora do dia, de preferência após 2 horas sem urinar. A urina de 24 horas é necessário que a primeira urina da manhã seja totalmente desprezada, e a partir daí, inicia-se a coleta até o mesmo horário no dia seguinte. Toda a urina desse período de 24 horas deve ser armazenada em recipiente fornecido pelo laboratório. Mulheres podem fazer o exame de urina no período menstrual? O ideal é não fazer, mas se for indispensável, é importante se atentar para a higiene local. Caso esteja disponível, recomenda-se a utilização de um tampão vaginal para evitar o contato do sangue menstrual com a urina. Quais doenças podem ser detectadas no exame de urina? São detectadas doenças no próprio aparelho urinário, como infecção e insuficiência renal. Também é possível identificar doenças sistêmicas, diabetes, hipertensão arterial, lúpus, entre outros. O PSA quer dizer antígeno específico da próstata. Trata-se de uma glicoproteína com função de enzima, uma protease, produzida quase exclusivamente pelas células epiteliais da próstata.
cuja função consiste em liquefazer o esperma, ou seja, tornar o esperma líquido após a formação do coágulo no esperma ejaculado. Um valor de PSA aumentado implica o despiste de um cancro da próstata, uma vez que, se tiver elevado, o doente pode ser portador de um cancro. No entanto, além de cancro, outras situações podem ser responsáveis pela elevação da análise, por exemplo, prostatite, infecção urinária, aumento benigno da próstata. Um valor inferior a 4 não mereceria biópsia. Um valor superior a 10 era fracamente suspeito e considerava-se um valor entre 4 e 10 se situava na chamada zona cinzenta. Atualmente não é assim. O valor encontrado deve ser enquadrado numa série de parâmetros que cabe ao urologista avaliar, no caso de cada doente. Para esse exame, o doente deve ter considerado os seguintes aspectos: jejum de pelo menos 4 horas antes da realização, nas últimas 48 e 72 horas, não ter relação sexual, não realizar exercício físico que cause impacto no períneo, protelar o exame se tiver sofrido uma infecção urinária, prostatite ou uretite recente e se tiver sido algaleado, efetuado uma citoscopia ou uma manipulação do aparelho urinário. O cancro de próstata provoca geralmente uma subida do PSA progressiva, contínua e moderadamente rápida. Apesar de não ser uma análise 100% segura e confiável, trata-se melhor do marcador tumoral atualmente disponível em medicina. O primeiro componente chamamos de PSA complexo. Densidade do PSA. Para determinar a densidade do PSA, relaciona-se o resultado da análise com o volume da próstata. Quanto maior a densidade, maior a suspeita da presença de um câncer de próstata. Velocidade do PSA. Na determinação da velocidade do PSA, avaliam-se e comparam-se doseamentos repetidos desta análise, determinando a velocidade e o ritmo do aumento do valor do PSA. PSA da zona de transição, semelhante à densidade do PSA, mas entretanto apenas em consideração com o volume de uma determinada zona da próstata. Assim, o valor do PSA é relacionado com o volume da zona de transição. O PSA em função de idade, nesta avaliação, adapta-se o valor do PSA à idade do paciente, uma vez que se sabe que o PSA aumenta com a idade, tal como o tamanho da próstata. Um valor de PSA de 2,5, por exemplo, pode ser aceitável aos 70 anos, mas não será aos 40 anos. Faculdade Anhanguera de Imperatriz, estágio supervisionado em análises clínicas, professor Bruno Hernani, e discentes Aline Macedo, Lucilene Brito. Apresentação do seminário de análises clínicas. Hemograma. O hemograma, também conhecido como hemograma completo, é um tipo de exame de coleta de sangue. Ele analisa as células sanguíneas e verifica se elas estão dentro da normalidade. Pode ser dividido como rotina ou na investigação de possíveis doenças, como anemia, infecção, câncer, entre outras. O hemograma pode ser dividido em 3 partes: eritograma, leucograma e plaquetas. Eritograma é uma parte do hemograma que investiga os glóbulos vermelhos. Em geral, avalia condições como anemia, leucemia. Algumas das investigações dele incluem contagem de eritrócitos, também chamados como glóbulos vermelhos ou hemácias, dosagem de hemoglobina, hemoglobina média, concentração da hemoglobina corpuscular média, entre outros. O leucograma, essa parte do hemograma, investiga os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Em geral, avalia as possíveis infecções, inflamações, alergias e leucemias. Os leucócitos podem ser divididos em 5 principais tipos, que desempenham diferentes funções: o exófilo, basófilos, neutrófilos, monócitos e linfócitos. No hemograma, para entender as alterações na
contagem, todos esses grupos são analisados, já que cada um tem seu papel de defesa. É possível que alguns fatores interfiram na contagem de leucócitos, que pode sofrer uma alteração inespecífica. Por isso é importante a avaliação médica global e não só do leucograma. Leucócitos, em geral, a contagem de leucócitos costuma ser altíssima em casos de leucemia, um tipo de câncer dos glóbulos brancos. Já a infecção comum pode ser um resultado de aumento menor. Neutrófilos, taxas fora do padrão de neutrófilos podem sugerir infecção bacteriana, desde que associadas a outras manifestações clínicas. Linfócitos, altas taxas desses elementos no corpo podem sugerir um processo viral. Monócitos, podem ser ativados tanto em processos virais quanto bacterianos, e se eleva principalmente nas infecções crônicas. Eosófilos, taxas altas, costumam aparecer em pessoas alérgicas, com quadro de asma, por exemplo, ou em casos de infecções por parasitas intestinais. E basófilos, menos usados nas avaliações patológicas, sugerem processo alérgico e inflamação crônica, quando alterados. As plaquetas impedem a presença de uma hemorragia. É fundamental para ter um número equilibrado delas no sangue. Isso o hemograma investiga. É importante lembrar que não só a quantidade de plaquetas no sangue é determinada para o diagnóstico, mas também a maneira que elas estão funcionando. Vitamina D. A vitamina D é um hormônio que atua na saúde óssea, crescimento, imunidade, musculatura, metabolismo e em diversos órgãos do sistema, como o cardiovascular e o sistema nervoso central. É uma vitamina essencial para o organismo humano e mantê-la na quantidade adequada fornece diversos benefícios. A principal função da vitamina D é preservar o sistema osteomuscular, agindo nas concentrações de cálcio e fósforo no organismo. Nos últimos anos, a ciência tem demonstrado a diversa presença de receptores de vitamina D em diversos órgãos e tecidos, o que sugere que a atuação da vitamina D seja muito mais ampla do que se imaginava. Atualmente, existem evidências de atuações da vitamina D no sistema nos seguintes tecidos e processos: metabolismo do colágeno, regulação do magnésio, liberação de insulina pelo pâncreas, controle de hipertensão arterial, prevenção de alguns tumores, como mama, melanoma, alguns tipos de leucemia, carcinoma de próstata e de intestino, prevenção de doenças autoimunes. Onde a vitamina D é encontrada? Os precursores da vitamina D são produzidos pelo nosso próprio corpo. Através da exposição solar, a pele transforma a provitamina D3 em pré-vitamina D3 e posteriormente vitamina D3, que também pode ser adquirida pela dieta de uso de suplementos. Após esse processo, a molécula sofre sua primeira ativação no fígado e se transforma em 25O2D3, que é a vitamina D dosada no sangue. A 2,50H3 é metabolizado no rim, produzido calcitril, molécula ativada da vitamina D. Como ingerir vitamina D em alimentos e suplementos? A maior parcela de vitamina D é provenientemente da exposição solar. Alguns alimentos são capazes de fornecer vitamina D para o organismo. Ela pode ser encontrada no peixe de água salgada, como sardinha e salmão, na carne, no leite, nos ovos, na manteiga, nas castanhas e nozes, no feijão, no couve e no espinafre.